Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Olá, caro ouvinte. Bem-vindo e bem-vinda ao Saúde é Pública, o podcast da Faculdade de Saúde Pública da USP. Neste episódio, vamos falar sobre um assunto latente na capital paulista, que há anos tem tomado conta do debate público, mas que ainda possui muitos entraves e problemas para sua solução: a Cracolândia, um fenômeno de aglomeração urbana de dependentes químicos nas ruas do centro da capital paulista. Segundo a Prefeitura da capital, cerca de 1.200 pessoas são flagradas diariamente no chamado fluxo, local onde ocorre a venda e o consumo de drogas. Desde 1990, quando a Cracolândia surgiu, cerca de 20 administrações públicas fizeram tentativas para resolver a questão, mas nenhuma foi bem sucedida. Apesar do nome, o crack não é a única droga consumida na região. A cachaça, por exemplo, é a segunda substância mais consumida, além do abuso do uso da maconha, o uso de cocaína e a introdução agora do canofo. A solução da situação é complexa, demorada e exige muita vontade política e compreensão da sociedade sobre esse grave problema de saúde pública. Ao longo dos 35 anos de existência do fenômeno Cracolândia, os governos da cidade, do estado e do país lançaram tanto campanhas focadas nas políticas de saúde pública quanto intervenções policiais na região. Outros países já enfrentaram o mesmo problema e conseguiram solucioná-lo minimamente. Mas o que falta para o Brasil resolver essa questão, não apenas na capital paulista, mas também em outras cidades? Para falar sobre o tema, convidamos dois especialistas que nos darão um panorama da situação e das políticas públicas aplicadas até o momento na Cracolândia. O professor Diego Madi Dias, do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, vem se aprofundando no tema. E a psicóloga Letícia Ferreira Menezes defendeu seu mestrado na FSP USP também sobre o tema. Ela também trabalhou e foi psicóloga no CAPS da Cracolândia e atualmente trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vindos, é uma honra poder contar com a presença de vocês no Saúde é Pública. Muito obrigada, é uma honra estar aqui também. Obrigado. Bom, vou dirigir minha palavra primeiro para a Letícia, que fez um trabalho de campo e foi psicóloga do CAPS da Cracolândia. Você acompanhou e também conhece bem o tema e a população que lá vive. Conta um pouco sobre esse perfil das pessoas e o que leva elas a chegarem lá e às vezes até permanecer na região. Bom, acho que o perfil de pessoas que circula pela Cracolândia não é homogêneo, né? Eu trabalhei tanto no CAPS, referência da Cracolândia, quanto em outros equipamentos de saúde mental, de álcool e drogas da cidade, mas nós temos alguns grupos que chamam atenção, né? Um dos grupos são homens trabalhadores que vêm de outras cidades do país ou de cidades satélite aqui da capital de São Paulo, vêm trabalhar em obras, em eventos e não ganham o suficiente para conseguirem bancar um aluguel, para conseguir permanecer ali no centro de São Paulo. Essas pessoas acabam indo para a rua, ou acabam indo para os centros de acolhida, que também não são muito convidativos, né? Nós temos a população carcerária, né, que assim que sai da prisão não tem oportunidades, acaba retornando ali para o local de uso. E nós temos também uma grande parte de população de rua que acessa o centro, pois o centro é o local daqui de São Paulo que mais tem serviços para essas pessoas, né? Mesmo ainda sendo muito escasso, o centro é o local onde tem mais oferta de água, de banho, de serviço de moradia, de serviços de acolhimento, de equipes de saúde que estão ali prestando serviço para essas pessoas. Então, nós temos esse perfil que costuma circular mais ali na região da Cracolândia. Perfeito. Na sua pesquisa, você analisou essas políticas públicas voltadas para a Cracolândia. Você pode falar um pouco sobre elas e falar sobre a eficácia dessas políticas e desses programas? Sim, eu acho importante frisar que a minha pesquisa foi realizada entre os anos de 2014 e 2016. Né? E um dos primeiros dados que eu colhi foram que essas políticas públicas não são políticas públicas, elas são programas públicos, geralmente ligados a gestões, tanto municipais quanto estaduais. Na minha época de pesquisa, tinha 3 programas vigentes na região. O programa de Braços Abertos, que era a gestão municipal, o programa Recomeço, de gestão estadual, e o programa CRAC é Possível Vencer, de gestão federal. Esses 3 programas atuavam de forma difusa, alguns atuando mais na questão do tratamento, outros mais na questão da repressão. Em questão de resultado que eu pude acompanhar, e aí não só como pesquisadora, mas como trabalhadora, né, do SUS, o programa de Braços Abertos foi um programa que trouxe resultados muito importantes para as pessoas que estavam ali no centro, né? Porque foi um programa inovador no sentido de oferta de serviço, né? O de Braços Abertos ofertava vagas em hotéis sociais da região para as pessoas morarem. Ele ofertava vagas de cursos, vagas de estudos, ofertava, enfim, todos os serviços básicos, sem fazer uma exigência
desses usuários, sem exigir que eles tivessem abstinência ou que eles cumprissem alguma certa frequência ou qualquer tipo de carga horária. Então, o programa de braços abertos foi um programa muito, muito importante, que infelizmente durou só 4 anos. Bom, além dessas políticas públicas, as políticas de intervenção na Cracolândia também incluíram o uso das forças de ordem, como a polícia, né? Então, como que você avalia esses tipos de abordagem na região? O que tem sido mais efetivo, tanto em termos de saúde pública quanto em termos de segurança pública? Em termos de saúde pública, eu acredito que enquanto a gente não tiver aí a oportunidade de romper com esse modelo de programas, né, que são temporários, o que tem o potencial de ter uma efetividade é justamente fortalecer os serviços que já existem. Nós temos CAPs álcool e drogas, nós temos CAPs álcool e drogas 24 horas, nós temos consultório na rua, nós temos POP rua, nós temos vários equipamentos que já existem, já tem financiamento, já tem lugar, que podem ser fortalecidos, né? Em questão à segurança pública, eu não vejo porque nós deveríamos ter propostas diferentes de outras regiões da cidade, né? Quando a gente fala os furtos da Cracolândia. Os furtos acontecem no Minhocão, os furtos acontecem na Paulista, acontecem na Faria Lima, né? Eu entendo que a gente precisa ter um cuidado com essa polícia que está ali atuando, porque essa polícia está cometendo crimes, né, contra a população que está na Cracolândia. Então, eu acho que a gente tem que inverter como que a gente protege a população da Cracolândia contra a polícia. Fiz uma observação em relação à fala dela. Na verdade, toda essa oferta, né, ampla de serviços que o programa de braços abertos trouxe, como a Letícia bem mencionou, está avaliada também a valorização da autonomia do usuário na escolha desse leque de possibilidades em relação ao seu próprio tratamento. Com certeza. Perfeito. Bom, a sociedade brasileira ansia há muito tempo para uma solução desse problema. Por outro lado, outros países já conseguiram enfrentar esse tipo de situação de uma maneira minimamente eficaz. Então, vou passar a palavra para o professor Diego, para ele comentar um pouco sobre essas políticas aplicadas no Brasil e, se possível, comparar com as políticas de outros países que ele visitou. Professor, você pode nos dar alguns exemplos de como outros países tratam o uso, o abuso e o vício em drogas? Tá certo, obrigado pelo convite. Eu queria parabenizar a iniciativa da imprensa da faculdade em tematizar o contexto dessa crise humanitária em São Paulo, que persiste, na minha opinião, e se agrava pelo uso político dessa região denominada Cracolândia, em que a substância mais consumida é o álcool, e a discrepância entre essa quantidade de consumo de substâncias e a forma de representação desse território pelo estigma relacionado ao crack já nos fornece uma pista sobre a caracterização desse lugar como um problema público, né? E dessas pessoas como inimigos, né, da ordem. Em relação aos outros países, eu posso falar um pouco melhor do caso francês realmente, onde eu pude atuar em termos de pesquisa. A França construiu uma sala de consumo, né, uma sala de consumo com redução de danos, e a efetividade dessa política levou até mesmo o movimento social conseguir que a prefeitura de Paris não tirasse essa sala da cidade dentro de uma estratégia que é bem mais recente na cidade de Paris, de valorização da marca Paris, né? E de grande abertura da capital francesa ao turismo. Mesmo assim, essa sala se mantém pela força dos movimentos sociais que conseguem, com base em dados, mostrar a efetividade dessa política como uma forma de gerir o problema. O fato é que o que a gente tem no Brasil, e aí é difícil falar sobre políticas específicas, como a Letícia falou, as políticas não chegam a existir, o que a gente tem são programas de governo. O que a gente tem é a Lei de Drogas de 2006 e até hoje, na verdade, a gente sofre, né, em decorrência dessa tentativa de diferenciar o traficante do usuário pelo fato da Suprema Corte ter levado 18 anos para definir qual é o limite de substância para o uso de cannabis que faz essa diferença. Então, enquanto não havia essa possibilidade de diferenciação, todo mundo virou traficante por muito tempo. Mais do que discutir, então, essas políticas, efetivamente, o que eu acho que a gente pode colocar em contraste são os princípios que estão por trás dessas políticas, né? Então, na Europa, a gente vê uma tendência muito grande voltada à redução de danos. Na Alemanha, a gente sabe que na época de ouro da heroína, nos anos 80, nos anos 90, muita gente integrava esses espaços de cena pública de uso de drogas, né? Como que isso acabou completamente, né?
O livro e o filme da Cristiane F. é um documento histórico, né, que as pessoas mais jovens deveriam conhecer. Sempre apresento para os meus alunos, para as minhas alunas. Mas como que isso acabou? A principal revolução foi enxergar o vício como uma doença, possibilitando a descriminalização do usuário e, portanto, uma ação de controle direcionada ao tráfico e ao mercado ilícito e não às pessoas que são dependentes químicas. Essa mudança gerou vários impactos, desde as ações policiais até mesmo as alternativas de assistência, moradia e também a produção de locais de consumo seguro e de tratamento. A gente tem também o caso de Portugal, em que a gente verifica algumas vans que vão nos territórios para levar insumos, né, de redução de danos para pessoas que fazem uso de substâncias, reconhecer nos próprios territórios as demandas dessas pessoas. A gente tem uma série excelente, muito interessante, feita pela Folha de São Paulo, que está disponível, se eu não me engano, no YouTube ou nas redes da própria Folha de São Paulo, e que mostra, né, todo esse trabalho em Portugal de ir até o usuário, de acessá-lo no local, no território em que esse uso ocorre e identificar as possibilidades de ação. Essa mesma Folha de São Paulo faz uma matéria que devia ter um anúncio antes, assim, devia ter um aviso, matéria de proprietária, né? Porque a gente sabe que a Folha de São Paulo é proprietária de vários imóveis na região da Cracolândia. Então, quando ela escreve sobre a Cracolândia de São Paulo, realmente a visão desse veículo sobre a redução de danos é bastante diferente. Isso é impressionante e mostra, na verdade, qual é a raiz do problema. A gente tem no Brasil a convergência, né, de uma formação social que é local, regional, brasileira, patrimonialista e, no caso de São Paulo, uma formação metropolitana, global, capitalista. Então, a defesa do patrimônio e do interesse privado, do interesse financeiro, infelizmente, se coloca acima da garantia da proteção do Estado para as pessoas. Bom, como você falou, tem essa questão da Lei de Drogas de 2006, você está coordenando um projeto sobre o desencarceramento desses usuários que foram presos injustamente desde a aplicação da Lei de Drogas de 2006, porque durante um período de 18 anos, o STF demorou a estabelecer uma quantidade mínima de drogas para diferenciar o usuário de traficante. Então, a gente teve uma superlotação nessas prisões, principalmente com o aumento de mulheres, e, por outro lado, a gente também tem mães que vivem na rua, vivem em situação de rua e têm histórico pregresso de uso de drogas, que acabam perdendo a guarda dos filhos delas. Então, você poderia comentar um pouco essas questões e o foco da pesquisa que você tem aplicando, e quais são os motivos que levaram você a estudar esse tema específico? Certo. Antes de fazer só uma pequena observação, a gente fica falando que o STF demorou para tomar essa definição em relação à quantidade de substância que diferencia a condição de usuário e traficante. É importante dizer que, na origem, as forças do judiciário propunham uma regulamentação ampla de todas as drogas, né? Então, para que a gente chegue a apenas 40 gramas apenas da cannabis, foi um longo processo de diálogo com a sociedade brasileira. Então, também, só para não ficar aqui uma fala que pode ser interpretada como uma irresponsabilidade da Suprema Corte em relação ao tema, mas diz respeito mesmo a essa dificuldade de avançar sobre um tema como esse na sociedade brasileira. O que me motivou a propor esse projeto, que foi selecionado pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Drogas, é o fato de que a política de guerra às drogas no Brasil, ela tem se mostrado realmente ineficaz. Ela não resolve o problema há várias décadas e, ao mesmo tempo, ela tem um custo elevadíssimo, financeiro e humano. Esse último é, então, incalculável, né? As relações perdidas, o patrimônio das pessoas, que sequer é considerado, né? Porque parece que você tem que ter uma propriedade privada, residencial, uma casa, um endereço no Brasil, para poder ter direito à propriedade, né? O patrimônio não é pensado realmente como todo e qualquer bem, senão a gente teria guarda-volumes para pessoas que moram em situação de rua. Então, a política de guerra às drogas tem um custo altíssimo, financeiro e humano. Isso é algo que precisa ser considerado. Também o que me motivou muito nessa pesquisa é a minha formação na antropologia do parentesco.
a gente tem percebido que o vínculo relacional é um fator de vulnerabilidade. Então, você ter responsabilidade de cuidado por alguém determina a sua vulnerabilidade em relação a diversos agravos possíveis, né? Ao mesmo tempo, a perda desses vínculos é também algo que pode ser associado com agravos diversos ao longo do curso de vida. A gente verifica hoje em São Paulo números altíssimos de mulheres que têm seus filhos retirados e perdem a guarda dos filhos por mencionar um histórico de uso de substâncias, muitas vezes em contexto de pré-natal. Então, veja bem, o acesso à saúde se colocando como a precarização do vínculo relacional. A pessoa imagina que deve, né, mencionar ao profissional de saúde o que ocorreu com o seu corpo. Muitas vezes não tem informação necessária sobre esses processos ou informações completas, e essa informação dispara o processo administrativo, que muitas vezes a mulher tem um filho. Bom, então, citando um caso específico, né? Uma mulher tem um filho, passa 6 meses cuidando desse filho, amamentando, largou as substâncias, não está mais fazendo uso, e quando a criança faz 6 meses, um oficial de justiça vem e tira o seu filho, a mulher é internada, volta para as drogas. Ou seja, isso está acontecendo. A gente teve uma reunião na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, na Abrasco, 3 dias de grupo de trabalho, em que um único dia, um dia inteiro, foi dedicado à situação das mulheres e à perda da guarda dos filhos. É muito importante chamar atenção para esse problema, porque o critério que determinava a retirada da guarda dos filhos pelo fato do responsável ser usuário de uma substância ilícita já foi retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2019. Então, o fato das decisões judiciais continuarem usando esse critério é um descumprimento do quadro normativo que a gente tem hoje para esse tipo de questão. A gente sabe que no Brasil não é só a mãe que cria uma criança, existe a família. E quando a gente retira a guarda de um filho de uma mãe, a gente, na verdade, está também privando uma pessoa, uma criança, nesse caso, da convivência familiar como um todo, proporcionando uma carreira institucional para essa criança precoce. Então, ela vai ser institucionalizada antes de aprender a falar, né? Ela vai crescer e, aos 18 anos, provavelmente vai se tornar uma pessoa em situação de rua. O custo dessas crianças para o Estado é avaliado em torno de R$3.000 por mês. E a gente fica pensando que talvez se essa mulher recebesse R$3.000, ela pudesse cuidar do seu filho um pouco melhor e as coisas seriam resolvidas de outra forma. Mas a minha motivação vem também do fato de eu ter sido recentemente contratado pela Universidade de São Paulo, e eu não posso mais falar mal do Estado, né? A gente tem que se colocar outras questões a partir do momento em que a gente tem a responsabilidade também de fazer parte da correlação de forças que pode determinar a solução dos problemas. Bom, eu acho que agora é muito importante a gente falar das tentativas atuais, né, da resolução desse problema. E vocês conhecem esse assunto a fundo, né? Tanto das políticas que já foram aplicadas, como o que tem sido feito atualmente. Então, eu gostaria de saber de vocês qual tem sido o principal entrave, os principais entraves para essa aplicação dessas políticas, ou para os gestores, ou para a sociedade brasileira assimilar, né, esse problema como um problema de saúde pública. Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente pensar numa continuidade das políticas. Né? A gente tem 20 anos de gestão que a cada 4 anos as políticas mudam de nome e não dão continuidade. Né? Segundo, a gente tem que pensar em políticas de baixa exigência, né, para a inclusão desse usuário. Muitas vezes se exige de uma pessoa que está em situação de rua e em uso abusivo de drogas, critérios que qualquer outra pessoa não daria conta. Então, ela tem que ter uma frequência em um serviço, ela tem que ter uma pontualidade, ela tem que ter uma série de critérios que não são compatíveis com o momento de vida dela naquele momento. Né? A questão da moradia. Né, nós não temos políticas de moradia para essas pessoas. Né, então, uma proposta seria retomar a proposta do de braços abertos dos hotéis sociais, pensar em moradias permanentes para essas pessoas, né, na região central, porque muitas vezes se propõe que essas pessoas vão para outras cidades ou voltem para as cidades natais dela, e elas estão ali no centro, né, porque não propõem uma moradia digna ali na região. Propostas de tratamento que levem em consideração o desejo do usuário. Né? Nem todo usuário quer parar de usar drogas, quer parar de usar todas as drogas, ou ele quer parar de uma vez, ou ele quer ser internado. Né? Então, a gente tem que ter propostas que contemplem o desejo dessa pessoa. E em casos de internação, né, que em alguns casos são necessárias, e em alguns casos a pessoa deseja internação, que seja privilegiado um espaço de saúde, uma equipe de saúde, né, que tenha um protocolo de atendimento à saúde para que essa pessoa seja melhor atendida.
Eu acho que tem um problema também no Brasil, que é a gente ter uma perspectiva histórica, né? A gente tem pouco o hábito de contextualizar os problemas que a gente tem hoje em relação à própria formação social. A gente acha que faz muito tempo que acabou a escravização de pessoas, por exemplo, né? Então, enquanto a Letícia fala das descontinuidades das políticas no tempo atual, de tentativa de gerir esse problema, a gente pode também, paralelamente, pensar no que permanece, o que continua, né? É como se continua a ordem pela descontinuidade do progresso, né? Então, o Brasil, a gente não consegue avançar porque tem que continuar impondo uma certa ordem num modelo de tradição autoritária brasileira, que foi estudada pela professora Lilia Schwartz, professora na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um dos livros dela mais vendidos, escrito sobre a gestão de Bolsonaro, em que ela identifica justamente o modo como o Brasil se organiza em termos do exercício do poder. A gente pode imaginar, por exemplo, que a independência do Brasil não foi feita contra um colonizador, mas foi feita pelo colonizador. Então ela foi feita contra quem? O Brasil é algo, o Brasil é uma ficção política que foi feita contra o seu próprio povo. Então esse inimigo interno é algo que está na origem da formação social brasileira e que permanece até os dias de hoje. A gente precisa realmente ter um olhar de assistência e de integração dessas pessoas na sociedade produtiva, né? E não considerar que as suas formas de vida são problemas, são entraves para o avanço, para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil. Elas são, na verdade, elas são as condições de possibilidade a partir das quais é possível qualquer ação. Dito isso, de uma maneira mais geral, eu penso que a gente deveria ter uma lista de exigências, né, ao poder público, de forma geral, deveria ser construída de uma forma mais ampla, com participação dos movimentos sociais, das pessoas implicadas, né? Não quero ser aqui exaustivo, mas de forma sumária, eu diria que deve parar imediatamente a violência contra o povo, e a gente deve se aproximar das pessoas com inteligência multidisciplinar, sem o privilégio da segurança sobre as outras formas de ação pública. Então, eu estou falando do princípio de intersetorialidade. O privilégio da segurança significa, na prática, o recurso ao monopólio da violência legítima pelo Estado. É muito importante em São Paulo e urgente a construção de uma sala de redução de danos para o consumo de substâncias. A gente sabe que no mesmo espaço social do centro da cidade existe uma grande quantidade de pessoas utilizando drogas dentro dos seus apartamentos e as pessoas embaixo utilizando algumas substâncias, várias substâncias, muitas vezes o crack, na maior parte das vezes o álcool, e essas pessoas são perseguidas, elas são agredidas quando já têm seus direitos violados. No fundo, não é porque estão usando drogas, mas porque estão usando drogas no espaço público. Porque há outras pessoas usando as drogas no mesmo espaço social, mas em algum nível protegidas por um espaço privado, por um espaço privativo. Então, a construção de uma sala de redução de danos para o consumo de substâncias é muito importante, porque essas pessoas elas já estão em uma situação de dependência e de alteração da consciência, né? Quando você submete essas pessoas a um protocolo sistemático de violência ordinária em contexto de dependência de substâncias químicas, você está realmente produzindo uma combinação extremamente destrutiva para a subjetividade e para qualquer possibilidade de reinclusão dessas pessoas na sociedade. A Letícia já falou da Moradia Primeiro, isso tem acontecido como um programa piloto no Brasil, em poucas cidades. Eu penso que enquanto não existe o acesso pleno à moradia, é muito importante a gente imaginar também a utilização de prédios públicos no centro da cidade, que podem se tornar pontos de água. Uma pesquisa recente do Cefras, Ação Franciscana, verifica que entre aqueles que estão efetivamente desidratados, mas com risco grave, iminente de desidratação, esse número chega até 78% da população assistida pelo Cefras em situação de rua. A construção de lockers, guarda-volumes, para pessoas sem domicílio. Então, a pessoa que vive na rua e vive com HIV, por exemplo, não tem onde guardar seu remédio, não tem onde guardar sua receita médica.
Então também o caso das pessoas com doenças crônicas. Muitas pessoas sem domicílio têm problemas de deficiência física, pessoas com mutilações em partes do corpo. A assistência a essas pessoas é necessário que elas possam ter lugares para guardar seus remédios, para ter algum tipo de espaço de referência para o seu cuidado, né, e para guardar objetos que são utilizados até mesmo para o seu cuidado. Esse aspecto dos guarda-volumes, dos lockers, me parece que também resolveria em grande parte a questão do sono e da privação do sono, né? A gente sabe que as pessoas não dormem porque elas dormem agarradas em mochilas, em tênis, em bonés, em algumas poucas coisas que elas têm, porque senão alguém vai roubar. Então, se elas pudessem guardar isso em algum lugar, talvez elas pudessem relaxar a musculatura e atingir esse estado, né, de relaxamento que permite o sono REM. A gente sabe que não é de qualquer jeito que a gente dorme. Existe uma série de ações que são necessárias que dizem respeito à investigação do que realmente acontece nesse espaço social. Então, a investigação da participação das corporações das forças de ordem na cadeia do crack e no negócio das maquininhas, esses jogos de azar que a gente encontra em escadinhas quase inacessíveis, espaços invisíveis ao olhar não treinado na geografia urbana de São Paulo, a investigação do ciclo cárcere-rua, né, porque essas pessoas estão ciclicamente passando por esses espaços. Isso também tem a ver com a vulnerabilização relacional, com a precariedade relacional, no sentido de que a inclusão de uma pessoa no sistema carcerário faz com que a família muitas vezes abandone, e aí quando a pessoa sai da prisão, ela não tem mais a família, ela não tem mais oportunidade no mundo de trabalho, e ela não tem um outro lugar para ir que não seja a rua, em que você não precisa ter família e nem precisa ter trabalho. É um lugar realmente, inclusive, democrático a rua, em algum sentido, né? Então, por isso, nós estamos construindo uma linha de cuidado para os sobreviventes do sistema carcerário e que deve incluir a previsão de indenização por violação de direitos, como no caso dessas pessoas encarceradas entre 2006 e 2024, indevidamente. O STF não escreveu na decisão e fica o Estado obrigado a indenizar as pessoas indevidamente retidas. Cada uma vai ter que fazer o seu pedido de indenização. Então, por isso que nós estamos trabalhando por uma indenização coletiva. A investigação das denúncias de privação do sono como técnica de controle, né? Então, eu queria provocar vocês com um questionamento final, né? Se a saúde é pública, como a gente pode pensar esse caso em que a tortura é pública, em que ali a gente tem, na verdade, no centro de São Paulo hoje, a ostentação do suplício racial, como já acontecia desde a história da independência, Largo da Forca, a história dos Chaguinhas, a Capela dos Aflitos, no lugar mais alto do Planalto, era ali que botavam negros para enforcar outros negros, né? Para que esse suplício racial fosse não só executado, mas visto, mostrado exemplarmente. Isso acontece ainda hoje, quando repórteres de cadeias de comunicação são os primeiros a sair das viaturas policiais em ações no território. Então, investigação também no interesse privado de empresas de televisão, de empresas de seguro e de comunicação que atuam e são proprietárias na região, a ampliação da regulamentação no uso de substâncias, a mudança da arquitetura hostil, chamada de aporofobia, por uma arquitetura acolhedora, e o uso de espaços como um minhocão para as pessoas dormirem, um espaço que já está fechado durante toda a noite, a construção de clínicas do sono, dentro do projeto da mudança da sede administrativa do Estado para o Palácio de Campos Elíseos, nos próximos 30 anos, com um orçamento de 4 bilhões, ao invés, né, da previsão de desapropriação de 230 imóveis, muito provavelmente envolvendo muitos desses hotéis sociais que antes funcionavam para acolher essas pessoas. Esses são os primeiros lugares que nós já estamos vendo serem fechados, interditados no centro de São Paulo. Eu diria ainda o salário mínimo para catador e o equipamento de proteção individual para a proteção relativa a elementos potencialmente tóxicos após exames de toxicologia analítica. A gente tem estudos aqui na Faculdade de Saúde Pública que permitiriam verificar a exposição ocupacional dessas pessoas, ou seja, que elementos potencialmente tóxicos estão circulando no corpo de pessoas que se dedicam à coleta seletiva do lixo, né? E a ampliação mesmo da participação da população no trabalho de tratamento do lixo, porque é 30% do trabalho
da população em situação de rua. Essas pessoas querem ser vistas como trabalhadoras, mas grande parte do lixo em São Paulo é enterrado ou queimado. Então até o lixo é negado às pessoas nessa grande metrópole brasileira que concentra oportunidades e também produz todos os dias muitos dejetos materiais e humanos. Isso aconteceu também no Rio de Janeiro, quando se fechou o lixão de Gramacho e deram lixo para as empresas triar, né? Quando a gente vê que até o lixo é negado das pessoas que com o lixo conseguem fazer alguma possibilidade de vida, a gente entende que o que está em jogo é realmente um aspecto de banalidade do mal, de crueldade como força política, não é? A gente poderia voltar um pouco no argumento do Josué de Castro sobre a fome no Brasil no século passado. Não é um problema demográfico, não é um problema histórico que se deu pela formação pura e simples e que chegou até aqui e não tem como mudar, né? Certamente tem raízes históricas, mas falta vontade política, falta interesse de atender as pessoas, levando em consideração que elas são privadas constantemente dos seus direitos mais fundamentais. Isso a gente vê na Lei de Drogas de 2006, que é, então, onde se institui a política pública sobre drogas, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e é uma lei referente às políticas de segurança, né? Então, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas não é um sistema de políticas de saúde, é um sistema de políticas de segurança pública. Então, o que é segurança e para quem também é algo bastante importante a ser discutido na sociedade brasileira, que a gente tem dois tipos de violência, né? A violência para pessoas brancas é de tipo patrimonial e a violência para pessoas negras acomete o próprio corpo e a própria vida. Bom, professor Diego, Letícia, a nossa conversa foi muito esclarecedora. Queria agradecer a participação de vocês e queria abrir para vocês comentarem algo que eu não perguntei ou destacar algo que vocês consideram muito importante para esse debate. Eu acredito que é cada vez mais importante a gente entender que o problema da Cracolândia deve ser discutido nos termos de racismo institucional. Não é possível que após um projeto oficial de branqueamento na sociedade brasileira, em que a cidade de São Paulo tenha atingido um nível de branqueamento tão elevado comparado à média nacional, a gente tem uma concentração tão grande de pessoas negras vivendo naquele espaço. E isso é um tabu realmente, porque a gente construiu a nossa sociedade a partir do mito da democracia racial. Esses espaços nos mostram constantemente de que isso não é verdade, mas a gente ainda assim não é capaz de discutir as coisas nesses termos, talvez porque isso realmente levasse, ou deveria levar, a uma crise ética, né? Tudo para e começa de novo. Enquanto ainda hoje, tantos anos após a escravização de pessoas negras estão sendo subjugadas sem acesso à terra, ao trabalho, à educação, à saúde. Isso é algo que tem sido bastante discutido pela Amanda Amparo, que realiza seu doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a partir dos conceitos de aquilombamento da Beatriz Nascimento, para pensar a Cracolândia. Eu acho que uma questão importante, né, é a gente pensar em tirar o estigma, né, dos usuários que estão ali na região da Cracolândia. Existe um movimento muito grande para que a gente considere aquelas pessoas como zumbis, ou nóias, ou pessoas que só estão tomadas pelo desejo e uso da droga, né? E aquelas pessoas são pessoas, têm uma história, têm uma trajetória, têm toda uma potência de vida, né? Acho que muitas vezes as pessoas ficam, nossa, mas o que eu posso fazer em relação à Cracolândia, né? A gente tem que fortalecer o debate de saúde pública, né? A gente tem que se posicionar, né, entre os nossos pares, nos espaços onde a gente ocupa, contra essas políticas, né, de repressão. Então vão construir um muro na Cracolândia, né? Não está certo, não está certo, né? Nós temos conhecimento suficiente, nós temos profissionais de saúde, nós temos estudiosos, nós temos pesquisadores que estão aí alinhados, né, com as políticas progressistas de tratamento de droga. E acho que a gente, enquanto sociedade, pode se colocar nesse lugar de humanizar aquelas pessoas, de entender que aquelas pessoas precisam de cuidado, precisam de tratamento, de acolhimento, e não de repressão. Bom, gente, eu não sei se vocês vão usar isso na edição, mas posso falar duas coisinhas? Uma coisinha só, que é duas, na verdade, assim, rapidinho. Eu queria só adicionar duas questões importantes, que é o problema da determinação social da saúde. Ou seja, ali a gente tem pessoas que têm quadros de saúde, na verdade, agravados pela própria ação da gestão pública, e também um problema que a gente vem discutindo dentro de um paradigma emergente na saúde pública, que é
o de adversidade na infância. Tenho visto muitos relatos de pessoas que me contam já adultas, mas que com 9 anos já carregavam algum tipo de droga na mochila para eliminar o flagrante do pai ou do padrasto, que efetivamente era parado todas as vezes pelo mesmo policial do qual essa pessoa, hoje me contando, lembra o nome e o apelido. Então, esse tipo de relação personalista no controle e no poder local que ocorre nos territórios precisa realmente se transformar. Isso não pode continuar acontecendo. Então, essa pessoa com 9 anos carregava droga na mochila para o pai não ser pego em flagrante, aos 12 já começa a comprar a droga para o pai ou para o padrasto. Aos 15 anos, essa pessoa já sobe no telhado para pegar a arma para o pai limpar de tempos em tempos. Então, a exposição ao mercado ilícito, à violência, às drogas é muito precoce. Não dá para a gente olhar para uma pessoa de 40 anos e querer que ela pare de cheirar cocaína, se ela faz isso desde antes de 10. No Rio de Janeiro, a gente encontra pessoas com menos de 15 anos que chefiam pequenas bocas de fumo. Ou seja, é muito importante olhar para essa questão com uma exposição também que se dá desde um momento muito precoce no curso de vida. Saúde Pública, manda nossa pauta para o nosso e-mail, imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde Pública para não perder nenhum episódio. Siga as nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site, www.fsp.usp.br. Muito obrigado pela sua audiência qualificada.